Tá lendo aqui uma palavra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 51. Diz assim: homens de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É uma palavra bastante conhecida de nós que somos leitores, nós que gostamos de estudar a Bíblia, de meditar nas palavras, de estar cada vez mais estreitando os laços de amizade com Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai e, por que não dizer, também com nossos irmãos, não é verdade? Nos últimos dias, os acontecimentos, as coisas, o andamento da humanidade, os pensamentos, as atitudes, tudo que nós temos visto, ouvido e que ainda vamos ver, não é, digamos que ainda não é nem o início de tudo aquilo que ainda vai acontecer, não é verdade? E a gente fica muito feliz por poder ter esse meio de comunicação. As notícias hoje, elas são muito rapidamente desenvolvidas pelos meios de comunicação, pelas plataformas digitais. A notícia corre muito rápido, não é verdade? Muitas vezes ela sai daqui com a verdade. Ela vai se distribuindo pelas plataformas digitais. Ela vai chegando em um lugar de uma forma, no outro de outra forma, e assim sucessivamente, não é verdade? E aí acontecem muitas coisas e a gente não sabe realmente o que aquela informação que você está lendo, se ela é verdadeira, se ela é falsa. Mas isso confunde a mente das pessoas muitas vezes. A má informação, a informação distorcida, isso faz com que o ser humano ele crie dentro de si uma fragilidade, uma incerteza, a incapacidade de ter a informação correta, faz com que o ser humano ele ande desnorteado, ele não tem um norte, não tem a certeza, não tem a convicção daquilo que ele realmente está adquirindo para a sua vida ou para a vida dos seus familiares. Eu estou me dirigindo em relação às vacinas, né, que temos visto aí muitas controvérsias, muitas conversas, informações incorretas, informações fajutas, e aí você vai adquirindo tudo isso aí, vai sendo injetado no seu corpo, na sua mente. Isso é um pouco preocupante,
para a sociedade. Mas vamos falar aqui a respeito deste jovem chamado Estevão. Estevão, ele era um jovem dedicado nas leis de Moisés, nos mandamentos, tudo aquilo que se dizia respeito ao reino de Deus. Estevão, ele estava sempre de prontidão para aprender mais e mais em relação às coisas celestiais. Isso começou a chamar a atenção dos poderosos, dos que se diziam homens das leis. Eram os fariseus, os escribas, as autoridades da época. E nós podemos perceber aqui onde nós lemos que Estevão, ele não se intimidava perante estes homens, que eram homens de muitas capacidades, eram homens estudados, homens que se diziam viver a lei. Mas Estevão não se intimidava, porque assim como a gente leu, ele era um jovem, era um homem, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É por isso que ele resistia, é por isso que ele persistia em pregar o Evangelho, em falar desse Evangelho que salva, cura, liberta o mais vil pecador. O mais vil pecador, não importa a situação que o indivíduo esteja ali, nós temos a capacidade de pregar o Evangelho e dizer para ele que ainda existe uma saída, que ainda existe uma solução e que você não está sozinho, mesmo que o mundo diga e tente provar o contrário. Deus está contigo. Não se sinta intimidado com as perseguições, com as palavras negativas, com tudo aquilo que o mundo quer colocar em sua mente. Mas permaneça firme, porque este Deus que está conosco é o Deus que vai estar contigo. A partir do momento que você dobra o seu joelho e levanta as suas mãos para os céus, e agora a partir deste momento você declara a Deus, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, você vai ter uma nova vida, você vai ter uma nova história, você vai ser um novo homem, vai ser uma nova mulher, vai ser uma nova criatura. As coisas velhas agora, elas vão ter que ficar para trás e você vai ter novos sonhos, novos projetos, novos planos, novas perspectivas. Você que outrora andava pelas ruas da cidade, pelos becos e vielas da cidade, sem perspectiva, sem uma ideia, sem uma força, sem um companheiro, sem um ombro amigo, sem a hombridade de uma pessoa, a partir deste momento, você agora vai estar sendo capacitado para seguir em frente com as suas próprias perspectivas, sendo estas as melhores e maiores perspectivas. Não importa o que você tenha feito. Talvez você diz: ah, mas para mim não tem mais solução. Ei, escute, o seu passado, ele pode ser triste, mas o seu futuro é um futuro de alegria, é um futuro onde você vai sorrir, vai se alegrar. Você que está ouvindo esta mensagem nesta noite maravilhosa, coloque tudo em prática, assim como Estevão fazia. Estevão, ele causava inveja, ele causava discórdia no meio das pessoas que não concordavam com os seus pensamentos, com as suas atitudes, porque ele era um jovem diferenciado, ele era um jovem diferente de todos os outros. Talvez pelas suas atitudes, por ser diferente de todos os outros, ele era julgado, ele era desprezado, mas existia um Deus que estava com Estevão. E ali naquele momento, Estevão discursando com toda a autoridade do Espírito Santo, ele começa a atrair a ira dos homens estudiosos, a ira daqueles que diziam homens da lei, mas que a lei realmente estava com Estevão. A verdadeira lei estava com Estevão. E ali naquele momento, Estevão, ele começa a fazer um discurso. Ele diz: homens de dura cerviz. Você sabe o que é cerviz? Dura cerviz? Cerviz, esse ossinho aqui do pescoço, ó. Dura cerviz é porque não se curva. O seu pescoço, ele curva só até aqui, a um determinado momento, ó.
Daqui para frente ele não vai mais. É por isso que Estevão dizia que eram homens de dura cerviz, homens que não se curvavam para a lei, homens que mesmo dizendo que tinham a lei do seu lado, mas era uma lei distorcida, não era a verdadeira lei. Às vezes as pessoas dizem assim, que vai entrar para a lei de crente. Crente não tem lei. Quem tem lei é Deus, Deus que fez as leis, Deus que fez, que deu a capacidade para Moisés escrever as leis, os 10 mandamentos. Crente não tem lei. Crente segue as leis que foram deixadas escritas na Bíblia Sagrada. Os crentes, eles seguem a risca, muitos, outros não, outros deixam a desejar. Mas Estevão, ele levantava a sua cabeça, ele enfrentava estes homens, porque ele era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não existe pessoas, não existe autoridade, não existe homem na terra que possa parar o seu testemunho, que possa parar a sua pregação, que possa parar a sua caminhada. E ali naquele momento, todos aqueles homens que estavam ali, eles ficaram muito enfurecidos. A ira, a raiva se acendeu de uma forma tão grande em seus corações, que eles não olharam para as circunstâncias que viriam a acontecer depois das suas atitudes. E eles agora pegam Estevão, eles amarram Estevão ali na porta da cidade, perante toda a sociedade, em uma praça. E ali agora eles começam a apedrejar Estevão. E ali no meio daquela multidão, no meio de todos aqueles homens, estava um homem chamado Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, ele também perseguia Estevão, perseguia o povo de Deus, perseguia as leis divinas, perseguia tudo aquilo que estava relacionado ao reino de Deus, tudo aquilo que estava relacionado às coisas celestiais, às leis judaicas, as leis que Moisés deixou escrito. Paulo também era um perseguidor, e não era um perseguidor qualquer, porque ele tinha homens, tinha autoridades ao seu lado, ele tinha pessoas com um poder aquisitivo muito alto, que talvez bancava a sua vida, bancava para que ele fizesse essas perseguições ao povo de Deus. Ele bancava essas perseguições que ele fazia às leis divinas. E ali Estevão, ele é apedrejado, e Paulo estava ali naquele momento. Mas Estevão, como ele estava tão cheio do Espírito Santo, a morte para ele é como se ele estivesse ganhando uma nova vida, uma vida sem sofrimento, uma vida sem luto, uma vida sem perseguição. E agora Estevão, ele é apedrejado. E quando ele está sendo apedrejado, ele ergue os seus olhos para o céu, e ele clama em alta voz e bom som e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus, ou seja, Jesus Cristo assentado à direita de Deus. E ele ali, ele expira, ele morre, mas ele deixa essa mensagem de firmeza, mensagem de afinco, mensagem para que nós nunca desistimos do Evangelho. Nós nunca poderemos desistir deste Evangelho, porque é o Evangelho ressurreto, é o Evangelho que transforma, que salva, limpa, cura o mais vil pecador. E a Bíblia diz que ainda batiza com o Espírito Santo. É esse Evangelho que fez com que homens renunciassem às suas vidas, talvez uma vida financeira muito boa, talvez tinham poderes aquisitivos. Nós podemos citar aqui muitos destes homens, assim como Pedro. Pedro, ele era um homem bem-sucedido, ele era um homem bem-sucedido financeiramente. Pedro, ele tinha uma companhia de pesca, ele tinha homens às suas ordens, ele tinha pessoas, famílias que necessitavam do seu trabalho, necessitavam da sua companhia de pesca. Mas um dia Jesus chega até Pedro e diz: eu quero fazer você um pescador de almas, um pescador de homens. Eu quero fazer de você
uma pessoa diferenciada, uma pessoa que agora vai ser cheia do Espírito Santo. E posteriormente, Pedro se tornou uma espécie de homem que nós podemos dizer também que era segundo o coração de Deus. E também posteriormente, Paulo, antes Saulo, você sabia que a palavra, o nome Saulo, quer dizer grande, mas a palavra Paulo quer dizer pequeno. Porque quando você se engrandece muito perante a sociedade, que é seu talzão, Deus te pega, Ele te quebra e te faz como pequeno. Assim como João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Não é que Paulo agora está diminuído no seu caráter. Não. Paulo agora, de perseguidor, ele passa agora a ser perseguido. Ou seja, tudo aquilo que ele fazia com os outros nas perseguições, agora estava sentindo em sua pele. Agora ele estava padecendo necessidades, padecendo naufrágio, perseguições. Todos queriam a cabeça de Paulo. Paulo, ele era um homem muito intelectual, era um homem poliglota, ele falava várias línguas, vários idiomas. E agora ele sofre naufrágio. Outrora a sua vida, digamos que era uma vida de luxo, mas Deus pega ele e diz: olha Paulo, eu quero que você vá por aqui. Eu quero que você sinta na pele o que você fez Estevão sentir. Eu quero que você padeça necessidade, mas para que seja glorificado o evangelho, aquele evangelho que você desprezava, você agora vai ter que pregar as palavras que eu botar em sua boca. E a conversão de Paulo, ela acontece de uma forma muito linda e maravilhosa. Quando ele se dirige de Jerusalém para Damasco, ali no meio do caminho, ele tem um encontro que mudaria a sua vida repentinamente. E ali, quando ele vai se dirigindo a Damasco para mais uma perseguição aos cristãos, de repente, no meio do caminho, surge ali uma grande voz, um grande clarão, e diz para Paulo: por que me persegues? E Paulo ficou desnorteado, sem saber de onde vinha aquela voz, sem saber de onde vinha aquela luz. E ali ele olha para aquela luz. Quando ele olha, a Bíblia diz que o seu olhar foi como escamas, né? E ali é tirada a visão de Paulo. E agora ele se dirige ali para a casa de um homem. Ele passa ali uns dias Deus tratando com Paulo ali. E ele usa outro vaso para levar a palavra e a revelação para Paulo. E é isso, meus queridos, que nós possamos estar sempre firmes nas nossas palavras, nas nossas atitudes e no nosso testemunho com o que diz relação ao evangelho. Não é fácil ser crente, não é fácil pregar, não é fácil cantar hinos evangélicos, como dizem por aí, hinos gospel. Não existe a palavra gospel, pelo amor de Deus. Estão querendo fazer com que as coisas de Cristo elas se misturem com as coisas do mundo. Não é dessa forma que funciona. Deus vai separar os deles ainda. Estão tudo misturado aí, como o joio e o trigo. Mas um dia vai ser tudo separado. Não é verdade? Nós temos que pregar. A lapada é seca nos nossos lombos. As línguas batem sem dó. As pedradas também, elas caem sem dó. Mas nós estamos aqui firmes, mais uma vez, para dizer para este mundo que somente Jesus é o Salvador. E querendo o inimigo ou não, o arrebatamento, ele é uma realidade. Querendo o inimigo ou não. Nós sabemos que o inimigo, ele tem tentado de todas as formas, de todos
os lados tentar parar este evangelho. Mas este evangelho, ele foi firmado com um sacrifício lá na cruz do Calvário. Ele foi firmado com a morte do Cordeiro imaculado. Ele foi firmado com um selo de sangue. Um selo aonde foi pago todos os pecados da humanidade. Não existe moeda, não existe valor aquisitivo que possa calcular o valor que foi pago na cruz do Calvário. Não existe pessoa estudiosa, não existe matemático neste mundo que possa calcular o valor do sacrifício que foi feito lá na cruz. Sabe por quê? Porque não foi um sacrifício que foi pago por moeda, por cédula. Foi um sacrifício que foi pago por sangue, e o sangue não tem preço. Nós podemos ver hoje um criminoso, ele comete um crime. Aí tem lá uma quantia que ele paga para que a sua sentença seja zerada. Não é verdade? Ele paga a sua sentença. Então o valor de uma vida, dependendo do seu poder aquisitivo, ele vale aquilo que você pagou pela sua liberdade. Na Bíblia a vida não tem preço, mas aqui na terra, onde a corrupção habita, onde a desonestidade habita, a vida ela tem um preço. Porque se o criminoso ele mata uma pessoa, aí ele paga uma quantia e ele está livre. Isso quer dizer que a vida tem um preço. Mas o preço que foi pago lá na cruz do Calvário, não existe um preço. E é por isso que nós estamos sempre dizendo e pregando e anunciando o Evangelho. Amém? Que nós possamos ficar com esta palavra nesta noite maravilhosa. Obrigado pela sua presença aqui na nossa programação, que também na nossa rádio, no YouTube. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vai cantar ainda, Jadiel? Aí, nós queremos mandar aqui uma alusão também para minha querida mãe ali no povoado Naru. Que Deus continue abençoando. Passar aqui rapidamente os nossos patrocinadores para você. Eletrônica Globo Som, Avenida Rio Amazonas e Pet Agro Barbosa também. Produtos Extra Limpo, Drogaria Mateus, Churrascaria Gaúcha, Ponto das Motos, Comercial da Rita. Que Deus continue abençoando. Salão Novo Estilo também. E a gente quer agradecer a sua compreensão, a sua colaboração mais uma vez aqui juntamente conosco na nossa programação. Que Deus continue abençoando. Você acabou de ouvir mais uma vez o programa Conexão Gospel aqui na nossa rádio Simplesmente Web 107.1. Também no YouTube, você entra lá, Jardiel Soares, você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu link lá, deixa o seu like e a gente agradece, viu? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Conexão Gospel. Apresentação Jardiel Soares e Laílker Amorim. Que Deus ilumine sua vida sempre. Rádio Simplesmente Web. A sua rádio digital.